os equipamentos submersos ainda, uma série deles submersos. Carreta graneleira virada, outra sumida, pneu desaparecido, tanque desaparecido, diesel foi embora. É uma destruição. Maio de 2024. Essa narrativa e registros são do produtor rural César Carvalho, na localidade de Pertile, interior de Cachoeira do Sul. Durante a enchente, ele registrou e compartilhou em rede social o avanço da água na propriedade, atingindo plantações, edificações, galpões e também o maquinário. Tudo foi revirado, destruído e envolvido pela água. Projeção do governo do estado aponta que mais de 206 mil propriedades foram afetadas com danos na infraestrutura e perdas na produção. Em outro canto de Cachoeira do Sul, na Porteira 7, a Granja São Lucas é mais uma propriedade que entrou para essa estatística. Essas imagens mostram uma imensidão de água que deixa à mostra somente pequenos indícios de que a enchente cobriu uma grande propriedade rural com toda a sua infraestrutura e atividades agrícolas a pleno vapor. Esses registros foram feitos de dentro de uma lancha. Agora que a água baixou, as imagens de drone conseguem dimensionar o que a água encobriu e quão alto ela chegou. Nas lavouras, ainda restavam 120 hectares de arroz para colher e 80 hectares de milho. O que havia nos silos foi perdido. Mais de um mês depois da enxurrada, aqui na propriedade tem por todos os lados ainda resquícios da destruição que a água provocou. Lucas, para ti, como é que foi chegar na propriedade e visualizar tudo isso? O choque é muito grande, porque no pensamento nós só ia encontrar tudo sujo, mas não devastado. Nós teria onde morar, teria com que trabalhar, tudo normal. E aí as esperanças foram todas por água abaixo mesmo. Literalmente? Literalmente, tá aí, ó. O que nós encontramos foi a estrutura toda danificada. Isso agora vai algum tempo para poder voltar parecido com o que era, porque igual a gente sabe que não vai ser mais. Não dá nem para estar pensando muito, senão a gente enlouquece. 8 tratores, 2 colheitadeiras, retroescavadeira e outros equipamentos ficaram submersos e foram arrastados pela força d'água. Aqui nessa parte da propriedade, ao fundo, onde era uma lavoura de arroz que já havia sido colhido, felizmente, né, quando a enchente chegou. Mas é normal por aqui a gente olhar para a lavoura, para o campo e verificar máquinas que ainda estão lá, que não foram resgatadas e que chegaram até lá por força da água. Um outro exemplo dos efeitos da enchente é que esse galpão era totalmente fechado e dentro dele, além de maquinário, também havia já parte da colheita, né, Lucas? Isso, o arroz já estava estocado em bag aqui, uma parte que seria semente também do próximo ano. Aquele reboque ali ainda tinha um pouco de soja que tinha sobrado da plantação, em torno de 100 sacos. Hoje não temos mais nem vestígio. Onde é que foi parar esse produto? Sumiu. Isso aqui é só uma parte. Maquinário, galpões, as casas. Agora a gente começa a olhar e fazer item por item. É muito além do que se imagina. Neste galpão e silos estava parte do que já havia sido colhido e bags com sementes de arroz já reservadas para a próxima safra. Tudo foi perdido. Parte foi levada pela água e o que restou ficou assim. Gente, esse aqui é o Fred, é o doguinho aqui da propriedade. No dia da enchente, ele ficou lá naquele galpão, ó. 2 dias depois, sem perspectiva de que a água fosse subir tanto, o Lucas retornou para resgatar ele, só que ele estava lá em cima, no telhado deste galpão. A vista aérea dá dimensão do quanto o velho cãozinho precisou nadar na enchente entre um telhado e outro até ser resgatado de lancha pela família. Algumas das máquinas que compõem a frota aqui da propriedade possuem
muita tecnologia embarcada e ficaram desse jeito, completamente destruídas. Para os peritos da seguradora, é perda total, mas é algo que o Lucas ainda não tem segurança que vai acontecer, essa cobertura ampla, né, Lucas, porque depende muito do ok da seguradora, então... Isso aí. É uma situação instável. É uma situação instável ainda estamos no aguardo da resposta, mas a esperança é que nós consiga ali, porque não tem mais como trabalhar assim, né? Nos demais tratores nós estamos abrindo, fazendo a troca de óleo, tentando tirar o máximo a água que está. Só que como já foi relatado antes ali por outro pessoal, tem cantinhos que a gente não tem acesso. Então pode ser que eles durem anos, como pode ser que nós não consiga nem fazer a safra com eles. Então isso nós vamos estar com uma caixinha de surpresa agora daqui para frente. A vida útil do teu maquinário diminuiu sem saber que tanto. Pode ser que dure anos, como pode ser que o mês que vem já comece a dar problema. A vida útil é uma incerteza de agora em diante. Com certeza temos que olhar na função de seguro, não só para as inundações que ocorreram aí, essas chuvaradas, mas o tempo está toda hora nos pregando uma peça, né? É granizo, é eventos que não foram já registrados, os prejuízos são sempre incalculáveis. Então, o seguro acho que vai ter que ser uma alternativa, só que não pode ser algo tão caro que a gente não possa acessar, porque a agricultura não está sendo fácil. Sendo assim, agora tudo é uma incerteza, né? A gente não sabe como é que vai ser a nossa atividade daqui para frente. Tá todo mundo naquela expectativa, o que vai ser anunciado de concreto. Anúncios houve, mas para banco ainda não chegou para alguns. Né? Negócios menores já tem alguma coisa sendo falada ali, até contratada, mas negócios maiores ainda não. Todo mundo está apreensivo naquilo ali. E mesmo com tantas incertezas, o Lucas tem convicção de que há necessidade de recomeçar. E nesse caso, o recomeço se dá pela recuperação do maquinário. Trabalho que, por medida de contenção de despesas, está sendo feito por ele, um funcionário, e o pai dele. Por vezes, é solicitada assistência técnica à distância e, lentamente, aos poucos, o recomeço toma forma. Em concessionárias como esta, onde cerca de 80% dos atendimentos e assistência aos produtores e maquinário eram no campo, principalmente em época de colheita, a enchente e falta de acesso às propriedades alteraram a rotina. Agora, aos poucos, as visitas das equipes técnicas são retomadas e na oficina o trabalho da vez é a recuperação de máquinas atingidas pela enchente. Chega aí, parece só virado em barro, né? Por causa da enchente, né? Uhum. A gente lava ele bem lavadinho primeiro, aí a gente traz para cá, e aí a gente abre para analisar o que aconteceu, né? Aí troca de óleo, para deixar em dia de novo, né? Tem que revisar tudo. Tem que revisar tudo. Onde pegou água tem que revisar. Na caixa, no motor. Boa parte desses maquinários, né, que ficaram submersos, digamos assim, sobre as águas, eles precisam primeiramente de uma avaliação, né, e de uma medida no campo. Então, porque você não pode simplesmente, baixou a água, eu vou lá e ligar meu equipamento. Não, você precisa fazer uma drenagem dessa água, né, fazer uma substituição desse óleo. Então, alguns equipamentos eles foram rebocados, trazidos aqui para a empresa, e outros equipamentos foram dados os cuidados iniciais, né, no campo. Existem ainda produtores que estão em colheita, né, tendo em vista que houve um atraso, né, por conta de tudo isso. E os meninos estão, sim, prestando atendimento ao campo, ainda nesses produtores que estão realizando a colheita neste momento. Mas tem também, como vocês podem ver, os equipamentos que estão presentes aqui na oficina. Aqueles que vendem maquinário novo ou seminovo também integram essa engrenagem. A enchente, além de destruir grande parte das máquinas em atividade, também gerou a descapitalização do produtor e paralisação das vendas de novas e seminovas. Segundo a Associação Brasileira de Montadoras, o Rio Grande do Sul ocupa 7,5% da fatia de vendas e de produção de maquinário agrícola em todo o Brasil. Com a enchente, tudo isso ficou impactado, principalmente o setor de vendas, que sofreu uma redução drástica. A gente teve um mês de maio praticamente sem vendas,
né? A gente teve um faturamento que ficou em média em 20% do que todas as empresas estavam objetivando e o impacto realmente vai ser grande. Mas agora a gente tem que pensar na reconstrução e para isso a gente está tendo oportunidades de estar vindo financiamentos do governo que possam estar ajudando nós, empresas, e a gente poder estar repassando isso para o nosso cliente. Eles precisam reconstruir esse maquinário, muitas coisas ficaram realmente debaixo d'água, outras coisas com muita dificuldade de sair do barro. A nossa terra está muito devastada realmente, então precisa ter todo um trabalho. E para se trabalhar essa terra, você precisa do maquinário. A gente quer estar junto com o cliente nessa reconstrução, é nisso que nós precisamos estar junto, porque realmente o impacto tanto na lavoura quanto na cidade para o nosso comércio ele é bastante grande, mas possível de reconstrução. Acho que se a gente tem essa condição de reconstrução. Juliana, em termos de preços, algum reflexo? Houve tendência de aumento de preços, queda de preço? Qual é a perspectiva com relação a isso? A gente espera que tenha uma queda de preço, né? Porque aumento de preço a gente não pode pensar nisso neste momento. Não se teve alteração ainda, né? A gente vem trabalhando, nós tivemos sim alteração do ano passado para esse, a gente já teve um reflexo que as coisas, os maquinários, peças e produtos diminuíram de preço, mas alteração de preço não. A gente não tem visto isso no mercado, não é para acontecer e o que se tende é diminuir, inclusive, preços principalmente de maquinários novos.